Então, Sandrinha, por favor, vamos à leitura aí da mensagem. Bom, boa noite, seja bem-vinda lá. Obrigado. Mensagem de ambientação. 10. Nos momentos graves, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, de balde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidades excelentes é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Bom, eu coloco isso como prudência, né? Essa lição de hoje. Prudência, cautela, é, tudo que a doutrina espírita prega, né? Seja cauteloso, seja discreto, né? Discreto é a palavra da vez, em qualquer circunstância. E creia que tudo tende a melhorar, tudo tende a passar. Isso é a mais pura verdade. Então, nos momentos mais difíceis, seja discreto, não faça escândalo e procure saber que tudo passa. Obrigado, Sandra. E eu marquei aqui também, né, quando ele fala não delibere apressadamente. Aí tem a ver com aquilo que a Sandra falou da prudência, né? Então, não ter pressa em sair fazendo julgamentos, nem próprios, nem de terceiros, né? É que a gente reflita um pouco mais, amadureça, procure entender a situação, o posicionamento do outro, antes de sairmos aí deliberando, porque podemos nos equivocar redondamente. Então, a prudência, como a Sandrinha falou, realmente é algo que precisamos sedimentar em nossas vidas. Diga, Silvânia. Oi, boa noite a todos. Eu marquei a antepenúltima, que foi a seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível, né? A gente muitas vezes está controlando, né, uma maneira de ser, está trabalhando aquilo, mas se você não for comedido, né, se você não parar, não pensar antes de falar, antes de uma discussão, né? É o seu íntimo que vai prevalecer, é aquilo que você é realmente, né? Você não vai esconder. Então, esse é um controle que a gente tem que ter assim, íntimo, né? Tem que tentar trabalhar isso melhor e tomar esse cuidado. Verdade. Ok. Mais alguém? Então vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Pai divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais uma oportunidade, início do estudo desta noite,
que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo, que nosso irmão Valdenir possa estar muito intuído pelos espíritos de luz para nos guiar nesse estudo e que qualquer dúvida possa ser sanada da melhor forma possível. Tenhamos certeza, Senhor, que todo estudo é para nossa melhoria pessoal, nossa melhoria moral, que possamos aproveitar o máximo essa noite. Pedimos que ficaste conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Obrigado, Georgia. Valdenir, então, está contigo aí a batuta. Ok. Como eu entrei atrasado, eu não peguei quem vai fazer a leitura. É o Carlos? Carlão. É o Carlão. É o Carlão. Lembrando aqui, nós vamos começar do 62. Para quem está chegando, estamos no último capítulo, no caso do Alan, que está chegando aí, né? O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, onde Kardec incluiu modelos de preces espíritas. E não são preces para serem citadas, para serem decoradas. São preces para serem lidas e usadas como modelo de prece nas mais diversas situações. E hoje, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Kardec coloca o verbo aqui no passado, indicando que essas pessoas já estão desencarnadas, por pessoas que já faleceram, quem tivemos afeição. Mas, com todo respeito a Kardec, com licença dele, as afeições continuam mesmo desencarnados, né? Nós continuamos amando, continuamos sendo amados pelos nossos irmãos, nossos amores que já desencarnaram. Então, pelas pessoas que temos afeição, mesmo estando elas desencarnadas. É que os nossos irmãos protestantes e católicos nem tanto, mas os protestantes não oram pelos desencarnados, porque eles já estão com um destino definido. Ou vão para o céu, ou vão para o inferno. Os católicos ainda têm a situação do purgatório, onde a prece pode ajudar as pessoas a saírem do purgatório. Mas dentro da doutrina espírita, nós oramos e recomendamos que oremos por todos os nossos irmãos desencarnados, amigos e inimigos. Eu diria principalmente inimigos. Então, oremos por todos. Vamos lá, Carlão. Boa noite, pessoal. 62. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda, a voz do amigo que chora o seu amigo. Só um minutinho aí, Carlos. Eu vou pedir o Mauro para contar um caso daqueles que não acreditam que a morte, uma vez morto, acabou tudo, não existe mais nada depois da morte. E o Mauro tem um caso, um fato, não é um caso, mas um fato interessante que vale a pena ser narrado, talvez muitos aqui já conheçam, mas outros não, para entendermos o quanto é importante esse conhecimento, essa informação que nós estamos adquirindo aqui. Mauro, por favor. Isso aconteceu numa reunião mediúnica, né? Em que um companheiro espiritual, um irmão espiritual, ele se apresenta pedindo, pelo amor de Deus, que provasse que ele estava vivo. Porque quando encarnado, ele não acreditava que após a morte pudesse existir alguma coisa. Então, para ele, morreu, acabou, não existe nada. E quando ele morreu, ele encontrou o nada, porque ele não tinha absolutamente ligação com nada, né? Não constituiu nada além da morte. E foi o que ele encontrou. Só que ele estava ali. E ele começou a fazer vários questionamentos ele para com ele mesmo, do que era aquilo, se o nada existia ou não existia, o que ele estava fazendo, porque ele se percebia, né? Então, se ele fazia parte do nada, então isso começou a criar um conflito muito grande na cabeça dele, e desarmonizando ele psiquicamente. Então, ele foi conduzido à reunião mediúnica para ser esclarecido, né? E o que ele queria era exatamente que provassem que ele estava vivo. Então, foi feito todo um diálogo, né? Ele, então, foi começando a mudar aquela ideia, aquela monoideia, aquela ideia cristalizada de que
não existia nada, e saiu, depois de um certo tempo, de alguns encontros, né, com uma outra percepção do plano espiritual. Então, foi essa experiência que nós tivemos lá a respeito do valor que tem a construção, né, das nossas percepções. A mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa, né, mal comparando, a mensagem que a Clara Nunes trouxe, né, depois desencarnada por meio do Chico Xavier. Ela era umbandista, conduziu a vida religiosa dela toda, né, na Umbanda, no Candomblé, e quando ela se deparou no plano espiritual, ela estava numa barcaça, ela se via numa barcaça, né, se encaminhando para uma praia, e, e essa praia fechada por uma mata. E dessa mata vinham, né, os orixás para recebê-la. Essa foi a construção que ela elaborou do que seria a vida após a morte para ela, né? E assim tantos outros casos que nós temos aí descritos do valor que esse conhecimento, que essa construção de fé poderá se apresentar quando desencarnarmos, né? E fora os irmãos evangélicos, né, que descrevem lá que estão dormindo, né, esperando o juízo final, né? Quantos relatos nós temos de irmãos que estão lá na espiritualidade nessa condição, fruto da convicção que construíram para a vida após a morte. No livro que nós vamos começar a estudar na próxima segunda-feira, chamado Os Mensageiros, tem um capítulo lá, Os que Dormem, exatamente nessa situação. Então, diga aí, Sandra. Valdeni, inferno e purgatório são a mesma coisa? Dentro da teologia da Igreja Católica, não. Sim, Do purgatório, segundo, eu não sou católico, nunca fui católico, então eu não tenho muita informação. Eu converso com católicos, mas não tenho muita informação, ou pelo menos informação precisa. Mas segundo uma menina que participa de um grupo de estudo que eu participo, que veio da Igreja Católica, os católicos acreditam no purgatório. E no purgatório a alma pode sair em função de prece, em função de alguns detalhes que eu não tenho informações maiores. Mas são coisas sei. diferentes dentro da teologia, são coisas diferentes. Inferno é definitivo. Purgatório pode ser temporário. O Dentro da doutrina purgatório, espírita. o purgatório seria um estado intermediário de avaliação, que em função Seria. do julgamento ele vai para um canto ou vai para outro. Então, Ah, tá. purgatório seria. Agora, o Alan pode nos dizer, né, qual é a visão, o entendimento aí da Igreja Católica sobre o purgatório, né? Já pode nos ajudar aí no estudo. Sim, Essa novidade, sim. Alan. O... Durante o Crisma a gente aprende, né? Sobre. É uma das fases do Crisma, né? Sobre as fases do. De desde que você nasce, aí os sacramentos, né? A morte. E o purgatório é uma fase que você vai ficar ali aguardando, né? Para ser julgado e depois para onde você vai, né? Só que o que alguém citou aí sobre tem como sair do purgatório, sim, mediante promessas de quem está aqui, conexões que as pessoas fazem com os santos da Igreja Católica, as pessoas vivas fazem aqui. Aí por isso que tem a missa do sétimo dia, ela tem um significado, que os 7 dias que a alma passa no purgatório é um pouco, é bem abrangente, né? Como eu fiz o Crisma em 2007, eu confesso que hoje eu não lembro 100%, mas tem um porquê desse lapso temporal entre a morte e a missa do sétimo dia. Tem mais explicações que agora me foge, mas eu posso buscar. Não, sem problema, já entendemos o contexto, né? É exatamente isso, é um período que o espírito fica, né, aguardando o seu julgamento. E, como o Alan acrescentou,
pode receber a influência das orações, das preces, das missas, né? E a intervenção de algum santo. Na visão da doutrina espírita, como não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório, o que vai nos conduzir é a nossa consciência ao retornar ao mundo espiritual, que muitos companheiros, né, falam que seria esse umbral, ou seja, é o estado de perturbação que todo o espírito passa, alguns mais brevemente, outros mais prolongadamente, para se situar no plano espiritual, né? E ali sim, nesse período, há a purgação, né? No momento em que a gente reflexiona, que a gente se arrepende, que a gente entende os equívocos cometidos, né? É uma forma de purgação, né? Então, na visão espírita, não existe esses três estágios, nem muito menos esses locais definidos e eternos. O que existe é o nosso estado de espírito, que poderemos, onde quer que estejamos, estar num estado de plenitude, que seria o céu, ou no estado de perturbação grave, que seria esse inferno, mas não como local estabelecido, né? Mas sim como um estado íntimo do ser humano. Tudo bem, Lembrando, Sandrinho? Tudo ótimo. Muito obrigada a todos, tá? lembrando aí que eu pedi ao Mauro para falar do que aquele que não acredita, que encontra o nada, só que o conhecimento nos ajuda, com certeza nos ajuda muito, mas não é suficiente para botar aspas na palavra, para nos salvar. Ainda agora há pouco, 2 horas atrás, estava conversando com um espírito, através de uma reunião mediúnica que eu participo, e que era espírita, que participava de uma reunião mediúnica, que estudou a doutrina espírita, que estudou as obras da Luiz, e estava perdido no plano espiritual. Porque ele estudou aquilo como estuda Machado de Assis, como estuda Jorge Amado. Fez uma leitura, né? Fez uma leitura, sem a preocupação de vivenciar aqueles ensinamentos. Então, esse conhecimento é importante, com certeza, porque nos mostra até como vivenciá-los. Mas é importante, o essencial é a vivência evangélica. É vivermos o que Jesus nos ensina. Isso para nós é que é fundamental. Então, o conhecimento ajuda, mas não é essencial. Diga, Robson. Como a gente está falando sobre esse assunto agora, eu li semana passada ou retrasada uma história de acho que é uma inglesa ou uma norte-americana, agora eu não estou recordando, que ela teve uma experiência quase morte, que ela ficou 40 minutos fora do corpo, né? E ela relata que nesse período ela conheceu uns seres de luz, né, que falavam para ela sobre amor, sobre praticar o bem e tudo mais. Não tinha forma, né? Ah, aí fez com que ela pensasse de outra forma na a vida que ela estava levando e tudo mais. Só que quando ela retornou, lógico, por ela ter ficado 40 minutos fora do corpo, passou um período grande para se recuperar, né? Teve sequelas para andar e tudo mais, a fala dela também ficou comprometida durante um tempo, e ela se achou que com isso ela tinha uma missão aqui. Só que a missão dela, que ela achou, que agora ela vive disso, que é estar nos hospitais preparando as pessoas para a morte, né? Como se fosse uma doula da, só que no leito de morte, né? Preparando a pessoa para o que ela pode vir lá na frente. Na minha concepção, fiz uma analogia que ela interagiu com o espiritismo, né? Ela teve no plano espiritual, e aí eu queria, na verdade,
saber de vocês como é que vocês veem isso, essas experiências pós-morte, pós-morte não, Quase Quase morte. morte. quase morte, isso, quase morte, na visão espírita, como isso. Aí eu até fiquei debatendo com a Renata, né, sobre isso, que ela tem mais tempo de espiritismo que eu, e certas coisas que ela falou eu não compreendi, não aceitei, enfim. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês têm para me orientar em relação a isso. Para começar, Robson, ela não entrou em contato com o espiritismo, mas com espíritos. Uma Sim, vez, sim, uma vez fora do corpo, ela entra na dimensão espiritual. E aí é natural. Todos nós fazemos isso toda noite. Quando deixamos o nosso corpo, nós entramos em contato, nem sempre lembramos, mas entramos em contato com amigos espirituais, amigos ou inimigos, dependendo da nossa necessidade, da nossa vibração. Isso é uma coisa sim, bastante comum. As pessoas que entram em coma, via de regra, estão desdobradas. Eu atendi, agora não estou atendendo mais, mas atendi um rapaz que durante a pandemia ele ficou 13 dias em coma. E ele contava as peripécias que ele fez durante o coma. Então ele estava consciente, fora do corpo, ele estava consciente. Inclusive sugerindo à mulher, à esposa, que a hora que ele morresse, que ela casasse de novo, porque o filho precisaria de um pai, de alguém para auxiliar. Então isso é bastante comum. E essa experiência quase morte acontece com muita frequência até. Só que a gente nem sempre lembra, nem sempre tem a possibilidade. Mas isso é bastante sim. divulgado, é bastante publicado. O Hermínio Miranda tem alguns livros que falam sobre isso, inclusive com comprovações de fatos que são incontestáveis. Por exemplo, uma pessoa que entra em coma, sai do corpo e vê o número de um transformador de energia, aquele transformador da Light, lá no alto do poste. Quando ela volta para o corpo, ela diz, eu vi o número do poste, o número do transformador. Eles vão lá em cima ver, o número é o mesmo que eu tinha falado. Então, isso é uma comprovação. Isso é uma coisa bastante comum de acontecer conosco, com qualquer um de nós, como acontece Uhum. à noite quando dormimos. Se o Mauro quer acrescentar alguma coisa aí. Não, é isso mesmo, você já explicou bem. O filme O Céu é de Verdade descreve isso, né? Que é um caso real em Uhum. que o menino entra num estado, ele vai para uma cirurgia de urgência e ele se emancipa, né? E tem uma série de experiências, depois ele vai descrevendo paulatinamente o que ele vem vivendo lá. E hoje em dia, em função dessas experiências de quase morte, existem pesquisadores na área da medicina, né? Como eu já falei, a medicina está se aproximando da questão espiritual, e eles estão fazendo exatamente isso. Nos grupos de controle, onde eles estão observando, eles colocam em cima do leito uma prateleira, e em cima dessa prateleira algumas fotografias aleatórias. E quando a pessoa volta desse caso, ou de coma, né, ou de alguma ausência prolongada, eles procuram saber se há relatos a respeito daquilo que estava ali em cima, né? Justamente para afastar a ideia de que a pessoa viu, alguém falou, né? Então, se está ali em cima, está numa prateleira, não pode olhar para cima e descobrir o que que é. Então, teria que essa consciência, que é independente do corpo, fazer o registro e depois, no corpo retornando, trazer a descrição. São experiências que eles estão fazendo para essa comprovação das experiências de quase morte, querendo chegar então a essa consciência, né? Que para nós é o ser espiritual, somos nós, para eles ainda é algo transcendente, mas que ainda não tem uma definição clara. Só para concluir, então, é, ela, como essas pessoas têm algumas têm essa possibilidade de. Não, todas têm a possibilidade, Robson. O problema está na lembrança. Uhum.
Nem todos se Então, lembram. nem todos se lembram, mas vão ter as experiências. Nem todas também são boas. As experiências nem para Sim. todo mundo é boa, né? Existem relatos bastante complicados também de EQM. Então, o espírito, em função de um choque, normalmente é assim, né? Pessoas que entram em coma, né, e tal. Uhum. Nesse choque, ela se emancipa, ou seja, ela deixa o corpo e está no plano espiritual. E vai ser atraída, né, por aquilo cuja sua sintonia proporciona. Então, algumas vão ter experiências boas, outras vão ser instruções, como essa menina. Ela teve instruções. Isso, só que desculpa, é outra pergunta. Ela deve ter tido umas instruções e ela pode ter entendido errado ou alguma coisa, pode ter acontecido isso. Ela lá na Pode. espiritualidade, ela teve. A interpretação de quando se volta, elas também Sim, são diversas, né? Ela pode voltar com uma imagem, um símbolo, uma mensagem clara, né? Tem várias sim, maneiras desse retorno. Para ela, pelo que ela está dizendo, parece uma mensagem bastante clara, né? Então, que ela possa modificar a sua vida no sentido de fazer o bem, ou buscar fazer o bem. Se ela entendeu que essa é a forma, e ela está buscando realizar, ótimo. Se a ação dela busca trazer o benefício para alguém, tá ótimo, tá bom? perfeito. Diga, Angélica. Não, acho que você respondeu. Eu ia comentar isso aí que o Robson disse sobre a amiga dele, que o Robson disse, ela transformou isso numa profissão, né? E ela prepara as pessoas para a morte, essas que estão no quadro já definitivo, né? O quadro já grave. E eu não sei assim também se aí você diz, se for para o bem, né? Se estiver causando bem a essas pessoas, porque eu acho também que você tem que ter um preparo para falar com uma pessoa que está prestes a desencarnar, né? Não é de qualquer maneira, não é qualquer palavra que você vai levar um consolo para aquela pessoa. Então é isso que eu queria perguntar, mas aí você diz que se estiver fazendo o bem, né? Eu não sei se foi por causa da EQM, né? Do quadro de EQM que ela entrou, pode ter sido um chamado para ela, mas eu fico indagando isso. O que está sendo passado para a pessoa que vai desencarnar? Que você tem que ter um É, certo cuidado ao falar, né? é. Aí já é uma outra etapa, né? Já é uma coisa escolhida por essa pessoa que ela está desenvolvendo. Eu não sei se ela ganha dinheiro com isso, né? O Robson falou que ela transformou isso como propósito de vida. Pode ser sem necessariamente receber por isso. Pode ser um trabalho altruísta, né? Então, isso a gente tem que ver. Mas a maioria dos relatos, dos livros, inclusive, que descrevem casos de EQM, há uma transformação significativa na vida dessas pessoas. As pessoas, em função daquilo que viveram, vivenciaram nesse período, há uma transformação muito grande. É para melhor, né? Então, claro que sempre vai ser muito atrelado ao que a pessoa vai interpretar, né? Sempre vai ter o viés da interpretação nossa. E essa interpretação vai nos orientar naquilo que vamos fazer dali para frente, né? E depois as consequências também vamos no futuro colher, né? Então, podemos seguir. Vamos lá, Carlão. Vamos lá, vou voltar um pouquinho para pegar o fio da meada de novo. Vamos começar, porque nós vamos parar na primeira linha. Tá, beleza. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda, a voz do amigo que chora, o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio, que com a sua vasta inteligência dominou o mundo, é uma combinação de matéria
que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispensará. Essa, essa é uma ideia realmente horrenda, né? De você imaginar que morreu e acabou tudo. Não encontra mais o seu filho. Mas eu acho que ainda uma ideia mais horrenda ainda é você, vou botar aspas nas palavras de novo, né? Estar no céu sabendo ou acreditando que seu filho está no inferno. E aí eu vou falar pessoalmente no meu caso, né? A minha família acha que eu vou para o inferno, porque toda ela é evangélica e acha que eu estou perdido. Então, imagina a minha mãe no céu e eu no inferno. O que ideia horrenda. Talvez seja pior do que o desaparecer, o acabar. Porque acabou, acabou. Não tem mais sentido, não tem mais sentimento, não teria mais nada. Mas a ideia também de ir para o inferno e ali permanecer enquanto o ente querido, o ser amado, está no céu ou no paraíso, será um paraíso de delícias, no Éden, com certeza também é uma ideia bastante difícil para, eu imagino, para quem estivesse no céu, sabendo que seu amado está no inferno. E Só são para dois extremos, né? São dois extremos que a gente precisa compreender que não faz o menor sentido. Primeiro, a ideia do céu, né? Um céu de inutilidade, né? é, Então, está lá no céu sem precisar fazer nada, apenas gozar das delícias, né? Se a gente ociosidade. aqui, pois é, se a gente aqui já fica enfadado em fazer coisas repetitivas por um curto tempo, você imagine para a eternidade, né? Seria o caos do ócio. E o contrário, o inferno, né? Ou seja, você entender que alguém está submetido a algo sem a menor chance de remissão. Que Deus é esse, pelo amor de Deus, né? Que justiça é essa? Se nós aqui, imperfeito que somos, damos a oportunidade de alguém se redimir da falta que cometeu, como Deus, que é a perfeição, amor por essência, não vai nos permitir isso? Então foram construções humanas, né, que impregnaram isso na consciência, né, no pensamento coletivo, No inconsciente coletivo. como é, no inconsciente coletivo, como forma de controle. Só isso, né? Então, nós temos hoje uma outra maneira de enxergar isso que a doutrina espírita nos dá. Ou seja, nós sim viveremos esse céu, esse inferno, esse purgatório dentro de nós mesmos, a depender do nosso estado de consciência. Aí sim, aí faz todo sentido e nem precisamos esperar morrer por isso ou para sentir isso. Enquanto encarnado, nós já vivemos isso. Quantos e quantos de nós temos experiências que podemos dizer assim, nossa, eu estou vivendo em plenitude, né? Estou feliz, estou pleno, estou preenchido, estou completo, estou nas nuvens. Ou, Ô, Mauro, me permita uma experiência. ah, Conversando com uma pessoa agora, há uma hora atrás. Ela disse, eu estou assustada. Uma senhora. Ele, por quê? Porque eu estou muito feliz. Eu tenho estado muito feliz esses dias. E eu estou com medo de acabar essa felicidade. Então, ela está no céu esses dias, né? Segundo essa percepção, ela está no céu, com, com medo de que isso se transforme em inferno para a vida dela. pois é. E o outro lado da moeda, né? São os nossos momentos tormentosos, que descrevemos claramente, às vezes até a gente verbaliza, né? Ah, minha vida está um inferno, né? Porque cheio de problemas, sem ver solução, mas o que nós temos que compreender é que muitas dessas situações nós estabelecemos, né? Nós estabelecemos. Então, graças a Deus, existe uma outra visão a respeito de tudo isso. Mas diga, Alan, você levantou a mão e baixou.
É, eu sempre questionei muito isso, né? Você passa cerca de 70 anos aqui, né? Que a Bíblia, em algum ponto, diz que o nosso tempo de vida é 70 anos. Aí, por conta de erros, dentro de 70 anos, você vai pagar a eternidade. É assim, eu sinceramente sempre questionei muito isso. Falei, poxa, eu vou pagar a eternidade porque eu passei 70 anos pecando. Eu acho que ninguém passa 70 anos também pecando. E será que Deus deixaria isso acontecer? E outro ponto é que a construção do inferno ela faz com que esse medo da morte, né, o medo do inferno, faz as pessoas fazerem loucuras e muita gente tem esse entendimento e aproveita disso, né? É um ponto que eu vejo acontecer muito. É só isso que eu queria pontuar. Ok, obrigado. Vamos adiante? Vamos lá. Vamos lá, Carlão. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo, a dissipada toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres do além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Capítulo 4, número 18, capítulo 5, 21. Capítulo 4 é o Nascer de Novo, que ele fala da reencarnação. E esse parágrafo é interessante, porque ele fala: o Espiritismo veio provar que a vida continua. Porque essa é uma teoria filosófica, né? Sócrates, Platão sempre falaram disso, mas o Espiritismo veio provar. E Kardec tem lá no livro Céu e Inferno depoimentos de vários espíritos, de várias pessoas que morreram, inclusive suicidas, contando a experiência dele no plano espiritual. E aí poderíamos dizer, inventaram tudo isso. Mas vamos num caso mais recente nosso aqui. Chico Xavier, com as suas cartas, com o seu correio espiritual, recebendo mensagens de espíritos de espíritos desencarnados, com tantos detalhes que nem mesmo a família às vezes se lembrava. Inclusive com grafotécnica, grafologia, né, que é o estudo da assinatura, inclusive com assinatura atestada por perito de que aquela assinatura efetivamente é uma assinatura do morto. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que essa, não só a vida continua, mas que há a possibilidade desse intercâmbio entre os dois mundos. E é isso que a ciência está nos mostrando. E hoje a EQM, como lembrou o Robson, é um dos pontos de estudo para isso. Então, nós estamos caminhando, a ciência está caminhando para a descoberta do espírito. E isso mudará toda a nossa percepção. Tudo que aprendemos até hoje, a ciência vai ter que dar uma guinada muito grande para entender, ou para aceitar, ou para mudar nosso conceito de vida até hoje, a partir do momento que entendermos e descobrirmos com aspas, descobrirmos o espírito. Vamos lá, Carlão? Vamos lá. O dedo de prece. Uhum. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirige pelo Espírito N. Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta minha voz que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso não me poderia queixar sem egoísmo.
porquanto fora querer-te sujeitas ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo, num mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim da dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado e me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. Lembrando que é uma prece que ele fez por aqueles que tivemos afeições, né? Lembrando logo no início, como falei no início. E aí eu ainda disse que temos afeição, mesmo estando desencarnado. E essas cartas do Chico, com certeza, são provas indiscutíveis dessa existência espiritual pós-morte. Até porque não poderia ser diferente, né? A gente entende que sem o processo de reencarnação, não teria como explicar Deus, pelo menos para mim. Até eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu fui ateu durante muito tempo por causa disso, porque eu não acreditava nesse Deus, não aceitava esse Deus que fazia diferença, que nos criava de maneira diferente. E o Alan falou, é por 70 anos de pecado. Não é por 70, não, é por um pecado. Você comete um pecado por uma hora, por um minuto, e é capaz de ir para o inferno e passar a eternidade. Isso não é inteligência. Isso não é inteligente. E Deus, para nós, é a inteligência suprema do universo. Diga, Jorge. Só concordei com você que Deus é a inteligência suprema do universo. Ah, perfeito. Eu percebi você falando alguma coisa, mas não tinha feito a leitura labial. Continuemos? Vamos em Vamos lá. frente. Pelas almas sofredoras que pedem preces. 64. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás foi explicado. Capítulo 27, 9, 18 seguintes. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. O capítulo 27 é o capítulo anterior, que é o pedi e obtereis. Tudo que pedir, dizer meu nome na prece, vos será dado. Entendendo aqui que nós não podemos pegar isso literalmente. Que é me será dado tudo aquilo que me for útil, tudo aquilo que for me ajudar. Mas se eu pedir coisas materiais, se eu pedir coisas pessoais, egoisticamente, naturalmente não me será dado. Até porque Deus é a inteligência suprema do universo e vai me dar aquilo que eu quero. Mas tudo aquilo que eu pedir em nome dele para, para mim, em termos espirituais, com certeza me será dado. Então, isso é uma certeza que nós temos. Diga aí, Carlão. É, seriam os espíritos que estão em situação de umbral? Não, Essas almas Não sofredoras? necessariamente. Não Não, necessariamente, né? não. Os espíritos, de uma maneira geral, nas reuniões mediúnicas, eles pedem prece. A prece é um alívio para eles. Muitas vezes, na reunião mediúnica, a gente faz uma prece para um espírito que está em sofrimento e ele se declara depois aliviado, narrando, inclusive, os benefícios que ele obteve através da prece. E não estava necessariamente no umbral. Por isso o Emmanuel disse, ore por mim, encarnado ou desencarnado. Até o Papa João Paulo II, o João Paulo II nada, Francisco, o que desencarnou agora. Quando ele foi eleito Papa, ele pediu, orem por mim.
Eu achei muito interessante essa fala dele, porque quebrou a infalibilidade papal. Porque se ele pede prece, é porque ele está sujeito a equívoco, está sujeito a erro. Nós não vamos fazer uma oração para Deus não errar, porque Deus não erra. Para os espíritos superiores, para os espíritos puros, não errarem, porque eles não erram. Então, quem pede prece é porque necessita de prece. Entende, se reconhece como ainda imperfeito, precisando de prece. Mas não necessariamente estando no umbral. Beleza. Segue. Seguimos? Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de N. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas em benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Aqui tem uma fala que eu destaquei no texto, que eu acho talvez ela resuma tudo. Que é a nossa responsabilidade, ou a nossa autorresponsabilidade. Mas ele diz: por seus esforços, podem eles, essas pessoas, encurtar a duração de suas provas. Nós estamos num planeta de expiação e provas, portanto, espíritos em expiação e provas. Claro que uns estão na frente, outros mais adiantados, outros menos adiantados, mas só depende de nós a nossa evolução. E da nossa evolução, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, da nossa prece, da nossa atitude diante do próximo. É o servir, o amar, o auxiliar. Isso nos auxilia na nossa prova. Então, não precisamos, não dependemos do outro. Dependemos de Deus, mas não dependemos do outro. E Deus não faz por nós aquilo que nós podemos ou devemos fazer. Então, só depende de nós sairmos da situação que estamos. Me lembrei aqui de uma colega lá da rádio, né, um dia desse, fazendo um programa lá comigo. Ela disse: o pique está sempre comigo. Então, depende de mim. Eu é que tenho que correr atrás, eu é que tenho que me virar, eu tenho que fazer, eu tenho que. É claro que os amigos ajudam, mas nem Jesus prometeu cura, prometeu alívio. Então, nós precisamos ter isso em mente, de que o nosso trabalho é fundamental. Alguém mais quer falar? Então, vamos à prece, Carlão. Outra. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dá-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe os olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te igualmente, Pai, de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só os teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos,
a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Perfeito. Por aqueles que pedem prece, é um modelo de prece, não tem muito o que comentar. É uma prece que Kardec coloca. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Se não, pulemos para o próximo item. Por um inimigo que morreu. Isso. 67. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se a soubermos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo 10, número 6, 12, número 5 e 6. Capítulo 10, acho que são misericordiosos, falando da misericórdia. Capítulo 12 é o amar os vossos inimigos. E aqui Kardec lembra, nesse texto, o ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, estando eles para o Espiritismo, estando eles encarnados ou desencarnados. Então, sei que é difícil isso para a gente ainda, pelo menos para mim, vou usando aqui a primeira pessoa do singular, é difícil para mim orar por aquele que me persegue, que me calunia, mas esse é o ensinamento. E é isso que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. É claro que depende de esforço, depende de boa vontade, mas já entendemos que esse é o caminho. Eu Diga aí, Carlão. destaquei aqui, eu destaquei aqui Sim. também uma coisa que a gente já sabe, mas ele reafirma aqui, né? Que é a questão do convívio de pessoas que não guardam afinidade conosco, né? Porque a questão do inimigo é algo muito maior, né? Então, Uhum. muitas das vezes a gente cria aí situações inamistosas que não necessariamente é o inimigo, é aquele que Inimigo. quer te aniquilar, né? Mas Uhum. existem situações de conflito nas relações. Então, qualquer uma delas eu enquadro nessa fala aqui que ele diz, né? Que para todos nós essas relações conflituosas são provas. Eu falo sempre lá na casa, como é que a gente vai consolidar uma virtude? Através dessas provas. Sim. Como é que eu vou ter paciência? Como é que eu vou ser tolerante? Como é que eu vou ser indulgente? Como é que eu vou ser fraterno? Em contato com essas pessoas que vão nos colocar à prova essa, essas virtudes. E ele complementa, né, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se a soubermos aproveitar. Então, essas situações de vida comuns, né, estamos no mundo de provas e expiações. Estamos envolvidos num mar de imperfeições. Como é que nós vamos querer a perfeição de uma pessoa que é imperfeita como eu? Então, nós precisamos entender que essas relações, elas estão presentes em nossas vidas para que a gente, se aproveitarmos, podemos consolidar virtudes. Se não aproveitarmos, vamos continuar patinando nas nossas dificuldades espirituais, morais, né, e tudo mais. Então, mais uma vez aqui, ele nos chama a atenção quanto a isso e nos aponta o olhar e o entendimento para uma outra forma de nós lidarmos com relações conflituosas. Elas, na verdade, estão presentes na nossa vida não por acaso, mas sim para que a gente possamos nos adiantar, e se soubermos aproveitar cada uma situação dessa. Para a gente Desculpa aí, provar que Carlão. aprendeu a lição, né? Oi? Para a gente provar que aprendeu a lição. Exatamente. Diga, É, Carlão. eu queria perguntar da eficácia dessa prece, que Jesus nos pede que nos reconciliemos com nossos inimigos, né? Essa prece é uma forma de reconciliar, já que ele não está mais encarnado, ou não? Tem que reconciliar com ele encarnado ainda. A pessoa que me trouxe dificuldades e eu não Não é consegui. certeza, né, Carlão? Não é certeza de reconciliação.
Porque ele pode. Como é que ele vai receber essa prece? Né? Se fosse assim, não teríamos obsessores, né? Não teríamos aqueles que nos perseguiam, porque se nós fizéssemos uma prece, mesmo que sincera, o outro teria que obrigatoriamente aceitar e mudar sua forma de entendimento? Não. É um caminho, é o início, sim, porque você já está se preparando para a reconciliação. Você já está fazendo a sua parte. E se o outro lá, na espiritualidade, não conseguiu também, mediante essa prece, modificar a sua forma de entendimento, fatalmente teremos que fazê-lo na reencarnação. E mesmo que haja reconciliação, teremos uma convivência na reencarnação para que possamos demonstrar efetivamente na vida, nas provas, se aquilo de fato é algo Está sincero, consolidado. está consolidado, ou não. E aí teremos que comprovar isso, né? Diga, Silvana. No caso, eu vejo assim também, eu entendi. Eu vejo assim que o Evangelho, ele dá, ele diz como que são as preces, né? Mas assim, tudo leva para que a gente exercite o que o Evangelho tenta nos passar, que é com relação a amar o irmão, né? Porque fazer pelo irmão, porque ele foi meu inimigo aqui, mas ele é meu irmão, porque é filho de Deus. E então, assim, hoje eu estou mais tranquila aqui, mas o que que eu já também, o que que eu não fiz? Então, que eu entenda que ele houve algum problema comigo aqui, mas que eu também posso ter feito e muito mais. Então, essa coisa que o Mauro falou, que ele já vai preparando, né? Na realidade, já vai amenizando, porque a gente escuta através dos nossos estudos que no plano espiritual, as nossas preces aqui, que estamos fazendo aqui por aqueles que já retornaram ao plano espiritual, auxilia demais, não é? Ajuda demais. Não sabemos em que estado. Só um instante. Ai, desculpa. Ai, quase que eu desliguei aqui. Não sabemos como que esse irmão se encontra no plano espiritual. Então, nossas preces aqui, não sabemos de que maneira vão ser interpretadas, mas é um começo, como o Mauro falou, para que tudo fique melhor, né? Tipo assim, para que ajude esse irmão. Então, se é de coração, se é sincera, vai chegar a ele de alguma forma, não chega? Acredito que sim, não é? E também vem de lá para cá, né? A É, prece não é só daqui para lá, também eles fazem então, prece de lá para cá, né? então. Isso Então, também vem é em uma nosso forma de, benefício. isso, é uma forma de nos direcionar enquanto estamos aqui, não é? É tipo assim, como diz, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Ele já foi, mas eu ainda estou aqui, então eu tenho que fazer da minha parte o máximo que eu puder, não é? É isso, fazer a nossa parte. A nossa parte é fundamental que façamos. Vamos aí, Carlão, vamos terminar. Prece. Senhor, foi do teu agrado me chamar antes da minha a alma de N. Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu como referência a mim. Possa ele ter pesar, possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mais perdoe como eu esqueço as que cometeu para comigo. Um gesto de humildade, pedindo por aquele que nos prejudicou, que nos maltratou, segundo o ensinamento do Cristo. Do amar os que nos perseguem e caluniam. Dar a outra face, dar a face direita, que é aquele que bateu na esquerda. Enfim, aqueles ensinamentos de Jesus
nós já conhecemos bastante. Chegamos aí, Mauro, aos 22 e 2 Obrigado. para parar Obrigado, por aqui. Carlão. Obrigado, Valdemir, a todos que compartilharam aqui, né, dos seus colaborações para o estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece, depois eu vou explicar sobre o curso, a capacitação da Escola de Líderes para quem se interessar, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para o encerramento deste encontro. Vamos pedir ao nosso irmão Evandro. Evandro, pode fazer a nossa prece, querido? Sim. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos em seu nome, acompanhados dos bons espíritos, colocaste para nos auxiliar no entendimento dos evangelhos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de trocarmos ideias, de ampliarmos o nosso conhecimento, tirarmos nossas dúvidas e, e, e nos auxiliarmos e, a partir da orientação dos bons espíritos que sempre nos acompanham. Acompanhai-nos, Senhor, hoje e sempre na nossa caminhada, que possamos refletir sempre sobre a vossa palavra e colocá-la em prática sempre que possível, nos momentos seja de prova, nos momentos, seja de demonstrar que realmente aprendemos alguma coisa que estamos, estamos buscando realmente internalizar e colocar em nossas vidas para o nosso aprendizado, nosso crescimento espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.